Olá, turma! Vamos agora iniciar a nossa aula de História Local. O tema da nossa aula de hoje será o solo, certo? Nós vamos estudar os tipos de solo do município de Icó. O solo do município de Icó compreende a importância deles para a vida de todas as espécies, incluindo o ser humano. A agricultura, por exemplo, depende diretamente das condições do solo. O solo é responsável pela fixação, reciclagem e armazenamento dos nutrientes. Oferece as condições necessárias para o crescimento da vegetação e a moradia para muitos animais. O solo é uma estrutura formada por fragmentos de rocha, matéria orgânica, água e ar. As proporções de cada uma dessas partes variam de acordo com as condições ambientais da região onde se forma. O clima, o tipo de rocha do local, o relevo e o tempo, idade do solo, são os fatores que influenciam diretamente na formação do solo, certo? No Brasil, há 13 tipos de solo. Desses 5 tipos foram mapeados em Icó, que são solos aluviais, formam-se em areia próxima a um rio. Solos bruno não cálcico, são ricos em argila e se formam em condições de pouca água, certo, turma? E solos litólicos, são poucos desenvolvidos, pedregosos, comuns em área de clima seco e relevo acidentado. Solos podizólicos, são solos bem desenvolvidos, pouco pedregosos e formados na presença de água. Solos vérticos, são ricos em argilas e bem drenados. A vegetação cresce a partir do solo e é muito importante para protegê-lo da erosão. As folhas funcionam como guarda-chuva. A água desce lentamente pelos troncos e as raízes servem de amarração para o solo. O desmatamento aumenta de forma assustadora os efeitos da erosão e os prejuízos causados por ela. Certo, turma? Esses aí são os 5 tipos de solos encontrados aqui no Icó, certo? Agora, de acordo com essa explicação aí que eu expliquei, vocês vão copiar a atividade no caderno de vocês e vão pesquisar aí nesse texto para depois responder, tá bom? A nossa atividade de hoje será essa, ó. Será uma atividade única para o 4º e 5º ano. São, no caso, 3 questões, ó. A primeira questão é essa. Você sabe quais são os tipos de solo encontrados em Icó? Cite cada um deles. Aí vocês vão pesquisar nesse texto aí e depois escrever. Segunda questão. Qual é a importância do solo? Também nesse texto aí fala da importância, certo? Terceira questão. De que é formado o solo? Vocês pesquisam nesse texto e depois respondem, certo? Então, turma, até a nossa próxima aula. Se tiver alguma dúvida, é só mandar.